Oremos. Senhor, meu Pai, agradeço por dia de hoje. Abençoa o pregador de hoje, Pai, para ele trazer a sua palavra. Que abençoe com essa palavra do céu, que vai trazer alegria para todos, por todos nós. E assim agradecemos, Pai, que por dia de hoje e todos, assim agradeço por oportunidade, em nome de Jesus. Amém. Amém. Salve a amada igreja na paz do Senhor. Amém. Glória a Deus. Que maravilha estar na casa do Senhor mais uma noite. Amém. Graça e paz, a graça do Senhor me alcançou, que hoje estou incumbido de ministrar a palavra do Senhor. Amém. Eu fiz aqui um tema que Deus tocou em meu coração. Homens segundo o coração de Deus. Amém. Esse é o tema que Deus tocou em meu coração. Eu peço aos irmãos que abram as vossas Bíblias no livro de Atos. Amém? Atos, capítulo 13. Amém? Ô Pedrinho, muito obrigado, meu filho. Atos, capítulo 13, versículo 22. Amém? Assim diz a palavra do Senhor. E quando este foi retirado, lhes levantou como rei a Davi, ao qual também deu testemunho e disse: achei a Davi, filho de Jessé, varão conforme o meu coração, que executará toda a minha vontade. Aqui Deus dando uma consideração a respeito de Davi, né, dando um testemunho público de que achou a Davi, um homem segundo o coração de Deus. E eu fiquei meditando nessa palavra. O que Deus viu em Davi, para que Davi fosse um homem segundo ao coração de Deus, né? Eu listei aqui no meu esboço algumas características de Davi, né? De ser um homem segundo o coração de Deus. O jovem Davi, ainda muito jovem, quando a gente lê a história de Davi, 2 episódios em especial nos chama muita atenção, né? Pelo menos a minha, em 2 ocasiões em especial, me chama muita atenção. Quando Davi, ainda muito jovem, ele mata Golias, o gigante. E também, quando ele já rei, ele comete aquele adultério com a mulher de Urias, né? E comete aquele assassinato de Urias por premeditação, colocando Urias na frente de batalha, né? E não dando chance a Urias. Esses 2 episódios da vida de Davi, quando a gente lê a história de Davi, chama-nos muito a atenção. Mas o que eu quero falar aqui hoje é das características de Davi, sendo um homem segundo o coração de Deus, né? Que mesmo ele tendo pecado e cometido aqueles pecados, ele era um homem segundo ao coração de Deus, né? Eu peço aos irmãos aí que me acompanhem no livro de Salmos, capítulo 89, amém? Salmos, capítulo 89, que eu peço aos irmãos que me acompanhem, por gentileza. Salmos, capítulo 89, versículo 20 e 21, amém? Assim diz a palavra do Senhor. Achei a Davi, meu servo, com o meu santo óleo o ungi. Capítulo 21, versículo 21, perdão. Com ele a minha mão ficará firme, e o meu braço o fortalecerá. Também te peço aos irmãos que abram também, acompanhando a leitura no livro de 1 Samuel. 1 Samuel, capítulo 13 e no versículo 14. Porém agora não subsistirá o teu reino. Já tenho buscado o Senhor para si um homem segundo o seu coração. E já lhe tem ordenado o Senhor que seja chefe sobre o seu povo, porquanto não guardaste o que o Senhor te ordenou. Assim é os testemunhos de Deus sobre Davi, né? Falando de Davi, né? Que Davi, um homem segundo o coração de Deus, né? E as características, né? Que Davi, quando ele tem esse privilégio de ser chamado homem segundo o coração de Deus, né? As características de Davi, né? Que ainda muito jovem,
cuidando lá das ovelhas de seu pai, né? Deus o viu naquele pasto lá, cuidando de suas ovelhas. Mas uma das características aqui muito importante de Davi, é que Davi era um crente disponível. Davi era disponível para o Senhor. Davi tinha o coração disponível para o Senhor. Se era para ele pastorear as ovelhas do pai, Davi estava disponível. Estava lá, disponível para cuidar das ovelhas. Se era para enfrentar o leão, Davi estava disponível. Se era para enfrentar o urso, disponível. Davi estava sempre disponível. Se era para levar os alimentos para os irmãos no campo de batalha, disponível. Se era para enfrentar o gigante, disponível. Se era para tocar a harpa para o rei, disponível. Davi era disponível. Se era para buscar a arca da aliança, disponível. Davi tinha o coração totalmente disponível para o Senhor, né? Ele poderia não ter tanta capacitação como os outros irmãos tinham, que eram guerreiros, que eram homens de guerra, mas ele tinha disponibilidade para o Senhor. Trazendo Davi para os nossos dias hoje, se pudéssemos conversar com Davi aqui, se ele estivesse aqui. Davi, vamos para o círculo de oração? Bora. Davi, vamos evangelizar? Bora. Davi, vamos para o monte? Bora. Davi, culto da terça? Bora. Davi, congresso? Bora. Davi tinha disponibilidade integral para o Senhor. Davi não tinha obstáculo para ele. A disponibilidade de Davi era uma coisa impressionante para o Senhor, né? Davi não dizia não, né? Mesmo que ele fosse o mais jovem e esquecido dos seus irmãos, até pelo próprio pai, Jessé, ele foi esquecido pelo pai. Quando o profeta foi na casa de Jessé levar aquela mensagem do Senhor, o Jessé passou todos os filhos perante o profeta, e o profeta disse: não é nenhum desses. Você não tem mais filhos? Acabaram-se os moços? Foi quando Jessé lembrou do jovem Davi. Não, ainda tem o meu caçula, o meu jovem, está no campo, pastoreando as ovelhas. Então mande buscá-lo. Nem o próprio pai, no momento, se lembrou de Davi. Mas Deus o tinha visto lá no campo, cuidando das ovelhas, porque Davi tinha disponibilidade para o Senhor. O coração de Davi era voltado para o Senhor em tudo que ele fazia. Quando o rei Saul falou para Davi: olha, você não pode enfrentar esse gigante. Você é só um garoto. Mas ele não. Ele é um guerreiro desde da sua mocidade. Davi disse ao rei: não. O Senhor botou eu de frente do leão e eu o matei. O Senhor me colocou de frente ao urso e eu o matei. Assim será contra esse incircunciso, que está desafiando o exército do Deus vivo. Isso não pode ficar assim. Davi estava disponível para o Senhor e não titubeou em nenhum momento. Ele sabia da função dele, a habilidade que ele tinha com as pedras. Ele sabia que tinha matado um leão, o urso. Ele sabia das suas qualidades e sabia que o Senhor o capacitaria a matar aquele gigante. Diferente de outros guerreiros que estavam ali e não estavam tão disponíveis para enfrentar aquele guerreiro. Não adianta o crente ser todo capacitado, que eu sou formado, eu sou capacitado para tudo, mas ele nunca está disponível. Chama ele: vamos pregar. Não posso. Vamos? Não posso. Não tenho compromisso. Um crente que não tem disponibilidade para Deus. Diferente daquele irmãozinho que está sempre disponível para o Senhor. Irmãozinho, hoje eu preciso de você cuidando do estacionamento. Bora. Estou aqui, disponível.
Então, essa disponibilidade Deus viu no coração do jovem Davi. Sabia que Davi era um homem segundo o seu coração, porque tinha uma disponibilidade total para o Senhor. Não procurou um outro em meio aos seus irmãos. Era Davi, o homem segundo o coração de Deus. E essa disponibilidade de Davi, Deus gosta. Deus gosta quando a gente estamos disponíveis para o Senhor, para a obra do Senhor, que façamos para o Senhor tudo com disponibilidade, né? O Davi, o rei Davi, mesmo tendo cometido pecados, cometido alguns erros, mas ele tinha umas qualidades que Deus gostava muito. Eu listei mais uma qualidade aqui do rei Davi. O Davi, ele era uma pessoa esforçada. Davi se empenhava quando ele ia fazer algo. Quando ele foi chamado por rei, para o palácio, para tocar a harpa, ele foi de bom coração e se esforçou para agradar o rei. Davi, ele era uma pessoa esforçada, que isso levava com que Deus gostasse do coração de Davi, porque ele se esforçava para aquilo que estava fazendo, né? Ele não tinha meias palavras, trazendo hoje para o nosso vocabulário de hoje. Davi não tinha disse e não me disse, ele estava pronto para tudo, né? Não tinha esse dificuldade com ele, se era para pastorear a ovelha, se era para enfrentar gigante, se era para tocar para o rei, ou se era para levar alimento para os irmãos. Ele estava sempre disponível e esforçado para fazer aquilo. No meu terceiro tópico aqui, Davi era um homem simpático e se expressava bem, né? Ele era um homem que se expressava bem, falava bem, né? E todos gostavam de conversar com Davi. Eu peguei aqui no próprio livro de Samuel, versículo 1 Samuel 16, capítulo 16, dos versículos 17 e 18. Amém? 1 Samuel, capítulo 16, versículos 17 e 18. Então disse Saul aos seus servos: buscai, pois, um homem que toque bem, e trazei-mo. Então respondeu um dos mancebos e disse: eis que tenho visto a um filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar, e é valente, e animoso, e homem de guerra, é sisudo em palavras e gentil de presença. O Senhor é com ele. Amém? Aleluia, glória a Deus. Aqui, um servo do rei falando de Davi, das qualidades de Davi. Umas palavras que o servo eunuco do rei falou, o mancebo do rei falou aqui sobre Davi. Muito bonito esse elogio que ele falou aqui de Davi, né? Visto a um filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar, e é valente, e animoso, e homem de guerra, e sisudo em palavras e gentil presença. O Senhor é com ele. Eu grifei esse nome sisudo, né? Quer dizer alegre, homem que conversa calmamente, explicadamente, que não deixa dúvida em suas conversas. Quando ele conversa com alguém, ele explica, fala bem, explica sem deixar nenhuma dúvida. Esse era as qualidades de Davi, não só para Deus, mas também para as pessoas que o viam, né? Esse servo do rei falou para o rei, né? Tenho visto Davi, ele é filho de Jessé, o belemita, e um homem assim, e deu esse testemunho sobre Davi, né? Sobre o rei Davi, que ainda era um jovem, mas que o rei mandou buscar, e ele tocou e agradou bastante o rei, porque ele era uma pessoa esforçada, ele era uma pessoa disponível para com o que fazia. Então isso era uma coisa que agrada muito a Deus, né? E eu listei aqui também mais uma coisa, né? Davi, ele era rápido para se arrepender. Ele era rápido para se arrepender e mudar.
quando o profeta foi lá, contou aquela história para ele, quando ele viu, quando ele prestou atenção que aquele homem era ele rapidamente se arrependeu. E imediatamente ele se arrependeu, mudou, orou para Deus e mostrou que realmente estava com o coração arrependido. Com certeza, Deus viu que Davi não fugiu da responsabilidade. Ele assumiu ali o que tinha feito e aceitou as consequências daquele pecado que ele tinha cometido contra Urias, com Batseba, né? Sua mulher, que nós já lemos aqui sobre este episódio. É um episódio que ficou marcado na história, na vida de Davi, né? Ele cometendo este pecado. Outros pecados que Davi cometeu, mas que não são tão, como posso dizer assim, tão grandes, né? Que não há pecado grande nem pecado pequeno perante a Deus, né? Todo pecado nos afasta de Deus, mas de maior proporção foi esse pecado que ele cometeu com Batseba, né? E o assassinato de Urias. Quando a gente lê a passagem aqui de Davi, a história de Davi, a gente se atenta mais a essa passagem, porque é uma coisa que foi mais grave, que marcou mais, como também quando ele não teve medo e enfrentou e matou Golias, né? Ele com aquela pedra derrubou o gigante, porque ele confiava no Senhor. Ele sabia que o Senhor era com ele. Isso nos faz retratar aqui a igreja, às vezes assim, vazia. Os irmãos, às vezes, não estão tão disponíveis como Davi, né? A gente convida os irmãos para os cultos na semana, vem poucos irmãos. Convida para a escola dominical, vem poucos irmãos, né? Às vezes não tem a disponibilidade como Davi tinha em seu coração, de estar disponível para o Senhor, né? Acho que não estão tão animosos, né? Não estão tão disponíveis, né? A disponibilidade não é em primeiro lugar. É comum nos dias de hoje, na nossa correria, trabalho, família, isso a gente acaba se cansando, e um dia ou outro a gente falha algum compromisso com o Senhor, mas que não pode virar rotina. Não podemos deixar a indisponibilidade nos atingir a ponto de nós deixarmos as coisas, a obra do Senhor. Isso é algo que não pode acontecer na vida do crente. O crente tem que ter a disponibilidade de Davi. Temos que ter o coração disponível como Davi tinha para o Senhor. Não tinha obstáculo. Se era para ir pastorear as ovelhas, disponível. Se era para ir matar o leão, disponível. Se era para ir enfrentar o urso, disponível. Se era para matar o gigante, disponível. Então temos que ter essa disponibilidade. Se é para vir para o culto, temos que estar disponível. Se vamos evangelizar, temos que estar disponível. Se vamos fazer qualquer coisa, qualquer obra do Senhor, isso inclui nossos jovens também, temos que estar disponíveis, jovens, para o Senhor. Temos que estar no culto totalmente disponível para o Senhor. Temos que deixar as conversas paralelas para depois do culto ou para antes do culto. Para agora, na hora do culto, estarmos disponíveis para o Senhor. Amém? Eu aqui agradeço a minha rica e maravilhosa oportunidade, em nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Aleluia. Aleluias. Glória a Deus. Quem está disponível para fazer a obra do Senhor? Aleluias. Estejamos prontos, sempre disponíveis, sempre esforçados, sempre com o coração como o de Davi, né? O coração voltado em fazer a vontade de Deus. Aleluias. Quando Davi pecava, ele logo se arrependia, pedia perdão para Deus. Ele se preocupava com a sua salvação. Ele diz: Senhor, não retires de mim a alegria da salvação.
Aleluias. Que possamos estar cada dia mais buscando em fazer a vontade do Senhor e sempre disponíveis para a obra dele. Amém, irmãos? Glória a Deus. Vamos agradecer a Deus por esse culto, por mais essa oportunidade, por mais esse momento em estarmos na sua presença. Lembrando aos jovens que amanhã, 19h30, temos aula de música. Não falte na aula de música amanhã. Amém? E os trabalhos prosseguem normalmente. Lembrando aos jovens também, dia 28, temos a nossa cooperação. Amém? Glória a Deus. Vamos estar agradecendo ao nosso Deus, nosso irmão Valdir. Amém? Vamos agradecer. Querido Deus e Pai eterno, nós te agradecemos, Senhor, pela tua palavra ministrada aos nossos corações. Pai, nos ajuda, Senhor, a cada dia mais, ó Pai, sermos segundo a tua vontade. Pai querido, continua nos fortalecendo, renovando as nossas forças, Senhor, no corpo, na alma e no espírito. Oh, Pai amado, nós intercedemos mais uma vez uns pelos outros, Senhor. Continua, Senhor, oh Pai querido, Pai amado, a fazer com que nós despertemos, ó Pai amado, para ficar cada vez mais firmes na Tua presença. Pai querido, nós te agradecemos, ó Senhor amado, por tudo, ó Senhor, que ouvimos e sentimos na noite deste dia, Senhor. E que, ó Senhor, ó Pai, continue acampando Teus anjos ao nosso redor, nos protegendo, ó Pai amado, ó Pai, nos protegendo e nos conduzindo, Senhor, na Tua proteção até nossos lares, Pai querido. Ó Pai amado, nós te agradecemos, ó Pai amado, por toda a Tua proteção, ó Pai, pelos livramentos que o Senhor tem nos dado. Nós te agradecemos, ó Senhor, em nome de Jesus. Amém. Se Deus é por nós, operando Deus, que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja com todos nós. Todos digam amém. Está terminado em nome de Jesus.